Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Você que está nos acompanhando pelas as redes sociais, Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao Senhor. Convido os irmãos a ficar de pé um instante. Essa noite vamos agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui louvando e glorificando o nome dele, amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, por mais uma vez, Senhor Jesus, os teus filhos estarem unidos, Senhor Jesus, para louvar e glorificar o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua presença venha fluir em nossos corações essa noite. Pai, em nome de Jesus, que essa noite, Pai, a adoração ao Senhor, Pai, venha ser do fundo do nosso espírito. Pai, nós te louvamos e te glorificamos por até aqui o Senhor nos trazer a tua casa, nos guardando de tudo que é mal. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra para você agora em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Em 1 Coríntios 6, 17. Glória a Deus. Diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Vou repetir. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aqui essa passagem aqui de 1 Coríntios 6,17 está falando de intimidade com o Senhor. Meu amado, eu quero dizer para você que o nível de intimidade com o Senhor não tem que ser um nível raso. O Senhor, Ele espera mais de nós, que nós venhamos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não é só um relacionamento de nível que venha até a metade, mas o Senhor te quer por inteiro. O Senhor, Ele está te chamando porque Ele te quer por inteiro. Ele te convida a mergulhar na água viva, por inteiro. Mergulhar e louvar o nome dEle. Estar unido com Ele e se tornar um só. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você essa noite. E vou passar aqui para o louvor. Glória a Deus. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Peço que nesse momento você se coloque de pé. Vamos adorar e glorificar o nome do Senhor nesta noite. Eu quero te dizer nesta noite que a palavra do Senhor fala que mesmo onde se encontra um ou dois ou três, Ele está presente. E Ele está presente, amado, neste lugar. Basta você buscar a presença do Senhor de todo o teu coração. Feche os seus olhos, se conecte com o Espírito Santo de Deus neste lugar. Glorifique o Senhor. Exalte o nome dEle, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, Jesus. Enche este lugar, meu desejo é sentir.
Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és digno, Senhor, de honra, de glória, de louvor, de adoração. Continua mais com seus olhos fechados neste momento. Glorifica o nome do Senhor. Você não é dependente do louvor, mas você é um adorador. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Aleluia, Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Aleluia, Jesus. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Aleluia, Jesus. Vem com o peso da tua glória, Senhor, neste lugar. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém. Glória a Deus. Palavra de oferta. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Romanos 12:1. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Nós sabemos que ofertar é um ato de amor. Quando damos uma oferta a Deus, nós reconhecemos que tudo que temos vem dele. Nossa confiança está em Deus e não no dinheiro. Também podemos oferecer a Deus a nossa vida e o nosso louvor,
o nosso coração. A Bíblia também fala de ofertas para ajudar as pessoas. Hoje o que nós temos visto são muitas pessoas passando por dificuldades, por isso tudo que temos vivido, vivenciado, muitas casas que estão precisando de algo. O que nós temos feito para ajudar essas pessoas, né? Porque muitas pessoas estão aí paradas, sem trabalhar, por causa de tudo isso. Então, quando nós ofertamos, as nossas ofertas também, elas são destinadas a um serviço social. Ela também é destinada a isso, a ajudar outras pessoas, a ajudar outras famílias. Mas nós devemos ofertar com amor. A própria palavra diz, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. Assim também devem ser as nossas ofertas. Amém? Você que trouxe sua oferta, você pode se levantar, o seu dízimo, e pode ofertar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Senhor, nós te agradecemos, Pai Celestial, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Nós queremos te pedir, Senhor, que Tu direcione cada oferta, cada dízimo. Pai, que Tu supra as necessidades de todos os irmãos, por aqueles que conseguiram contribuir e por aqueles que não conseguiram, ó Pai, mas que Tu esteja presente, suprindo, Pai, todas as necessidades. E assim, meu Deus, nós te agradecemos no nome de Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Gostaria de chamar aqui o nosso pregador da noite, que é o nosso irmão Deus Ivan, que está aqui cooperando conosco neste trabalho. Amém? Amém. Paz do Senhor aos amados que aqui estão presentes. Graça e paz aos queridos que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube do João Paulo Bezerra, né? Igreja Batista da Paz de Vila Nenzinha, que estamos para mais uma vez falar daquilo que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas. Amém? Queria que os amados se colocassem de pé. Queria uns 2 minutinhos para a gente orar ao Senhor. Deus vai falar ação nessa noite. Para Ele falar, precisamos que o nosso coração esteja com um coração fértil, terra fértil, para receber aquilo que o Espírito irá ministrar nos nossos corações, algo poderoso e tremendo. Amém? Feche teus olhos nessa noite, sinta-se em casa, na casa do Pai. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Diz a palavra dele que onde se encontrar 2 ou 3 reunidos em um só propósito, ele se faz presente. Esse é o propósito original de Deus, é se fazer presente aonde tu estiver, aonde tu te reunir, no teu lar, no teu trabalho, que está movimentando 2 corações convictos ao propósito de Deus, ali Ele se faz presente. Pai, nós queremos exaltar a Tua glória nesse momento, nós queremos exaltar o Teu santo nome. Diz Apocalipse, através do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 8, que o Senhor é o ômega, o Senhor é o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o ontem, o hoje e o eternamente. A Ti louvamos, a Ti engrandecemos, a Ti te exaltamos nessa noite. Uma noite linda, uma noite maravilhosa. E diante da Tua presença, não poderíamos deixar de Te agradecer pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e irá continuar fazendo. Obrigada pela nossa família, obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor coloca na nossa mesa. Te agradecemos pelo Teu Espírito, a cada dia nos dá direção a ser seguido. Obrigado pela manifestação do Espírito, a cada dia está nos direcionando, está nos reposicionando ao propósito eterno de Deus. Acreditamos, Senhor, e cremos naquilo que o Teu Espírito nos revelou através do Teu Filho amado Jesus. Diz a palavra de Deus, Senhor, que Jesus, quando foi lavado, quando
Jordão sobre ele. E a partir dali, Jesus Cristo tornou-se o ministério de Deus, a realidade no coração de cada pessoa. Isaías 61, capítulo 1, diz assim, que o Filho foi ungido para curar os enfermos, dar destino, curar os cegos, ressuscitar os mortos, dar destino aos leprosos. E se cumpriu naquele propósito, quando Jesus desceu ao Rio Jordão, se cumpriu uma profecia eterna, ao ele agarrar o livro de Isaías e dizer, se cumpriu o que estava escrito no profeta Isaías. Jesus no livro de Lucas 10:19, diz a palavra que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa noite, Senhor, entendendo esse propósito eterno de Deus, acreditando que estamos nessa mesma missão, em nome de Jesus, de curar os enfermos. E esse tempo, eu acredito que é nesse tempo, diz a tua palavra, Senhor, que foi nos tempos de crise, foi nos tempos de escassez, foi nos tempos de deserto, que o povo de Deus revelou os milagres. Foi no deserto que uma chuva de carne foi revelada. Foi dentro do deserto que o Senhor disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a vida, de toda a direção que sai da boca de Deus. Queremos engrandecer que o teu Espírito, assim como declarou no coração de João Batista, que Deus diminua, que eu desapareça nesse lugar, e que o teu Espírito fale ao nosso coração, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Quem crê, em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Queridos amados, a palavra do Senhor, deixar essa Primeira Reis, trago um tema essa noite. O tema é a caverna de Deus. Tenho falado muito em algumas ministrações que eu tenho feito sobre esse tema, um tema que tem impactado muito meu coração a respeito do que é o propósito eterno de Deus. Primeira Reis, capítulo 19, a partir do verso 4 até o verso 10. Primeira Reis 19, a partir do verso 4. Amados, o tema é bem profundo. Eu acredito que o Espírito, talvez eu não fale tudo, mas o Espírito vai revelar aquilo que prezamos entender a respeito disso. Como que nós podemos saber se estamos na caverna de Deus? A caverna, amados, não é do diabo. A caverna não é do inimigo. A caverna não é sua. A caverna é de Deus. Toda vez, base bíblica que você vai encontrar, todos os textos bíblicos de Gênesis e Apocalipse, que foi citado o nome caverna, você vai entender o propósito real nela, que não foi jamais Deus matar o homem, mas foi para dar um destino para o homem dentro do propósito. Caverna fala de processo, caverna fala de destino. Amém? Como eu sei se o processo que estou passando está sendo uma caverna de Deus? Sabe quando eu entendo, amado, o processo que estou passando, a guerra, irmão Marcos, que nós estamos passando, a caminhada que Jesus Cristo nos chamou a ser vivida, a ser trilhada. Sabe quando nós sabemos que estamos na caverna de Deus, estamos no caminho correto do Senhor? Quando nós estamos mudando. Esse é o propósito do Espírito Santo. Jesus Cristo, em João 14, aos irmãos que me assistem, diz a palavra que Jesus Cristo, quando subiu, ele deixou uma promessa, que nós não ficaríamos. Qual era essa promessa? Mateus 28:20 diz que ele estaria conosco até a consumação do século. Então, consumando aquilo que ele tinha falado em Mateus, ou seja, a morte de Cristo. Só que os discípulos ficaram apavorados, irmão Laércio, com esse propósito. O Senhor vai e nós vamos ficar só. Ele disse, não, vocês não ficam órfãos, mas é necessário que venha alguém que dê destino para vocês, que console o coração de vocês no momento da caverna. Virá alguém, esse Espírito, que vai lembrar vocês de todas as coisas naquilo que está escrito na palavra. Então toda vez que Deus me chama, toda vez que Deus me convoca para um chamado, Deus está declarando ao meu coração e dizendo, por mais que tu caia, por mais que tu enfrente processo, escute, tem um Deus que zela pela tua vida todos os dias. Amém? Glória a Deus. Muitas das vezes a caverna de Deus são tempos difíceis, dolorosos, demorados. Mas por que a caverna de Deus? Porque a caverna fala de medo, solidão e morte. Deus nos leva a esses lugares para nos ajudar
a mudar. Vou falar de uma história essa noite, a história do profeta Elias. Por isso, queria que nós lêssemos, amém? 1 Reis 19, a partir do verso 4. Diz assim a palavra de Deus: E ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, ou de uma árvore. O ânimo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse: Levante e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teus concertos, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Glória a Deus. Amados, como eu falei, se nós pegar todo o contexto bíblico, a história bíblica, todas as vezes que a palavra fala muito e cita muito o nome caverna, toda vez que a Bíblia vai citar esse propósito, ela vai falar desse destino, dessa caverna, porque a caverna não é para me matar, a caverna é para me formar um caráter novo dentro do meu espírito. Amém? O problema, amados, do que eu vim falar essa noite, que acontece na vida de muitas pessoas, quando se converte, acha que tudo vai dar certo, que porque nós seguimos a Jesus, sendo que Jesus, quando nos chama para seguir, ele diz: aquele que quer vir após mim, ele tem que negar o seu desejo a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Ou seja, o destino que Deus colocou para mim não foi ganhar, o destino que Deus colocou para mim foi perder. Irmão, não quer dizer que o que você está falando, que ganhar e se dar bem, não é de Deus. Sim, é de Deus, mas o propósito, quando falar de evangelho, tem momentos que eu preciso perder. Por que eu estou falando isso, irmãos? A vida de Elias foi uma vida de sucesso até ele chegar na caverna. A Bíblia diz que quando Elias é levantado como profeta de Deus, como homem que mais na frente seguiria os milagres do Senhor, e a Bíblia fala que ele chega diante de um rei, um governante, um homem que governava o ambiente. Ele chega e diz: olha, vai passar 3 anos sem chover nessa cidade. Uma coisa que me deixou impactado, amados, foi que Elias não foi até Deus para depois ir ao homem. Elias foi ao homem para depois ir até Deus. Qual era esse propósito? Era o propósito de confiar no Senhor. Salmos diz que eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, que tudo ele fará. Então o propósito que eu entrego diante de Deus não é com a minha força, mas é o que ele vai fazer através dela. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, para se apresentar ao povo de Israel, a Bíblia fala que ele chama os discípulos e diz: olha, vocês vão em um ambiente e lá vocês vão achar um jumento, um filho de uma jumenta. Quando vocês chegarem naquele local, lá o dono vai perguntar para onde vocês vão levar esse jumento. Diga: o Senhor é quem está pedindo, ou quem quer. Vocês tragam esse jumento. Sabe o que é que eu aprendo? Se você pegar 2 lutadores, 2 homens que me impactaram, um chama Anderson Silva e o outro fugiu o nome, Mike Tyson, voltou. Se vocês pegar esses homens, o que determina o destino da vida deles é a força e não o que eles pensam. Se você pegar um jumento, você vai ver que um jumento não pensa, porque ele é um ser irracional. Mas se é caracterizado pela força que ele carrega, pelo desejo que ele tem de colocar força no destino que ele tem. Mas escute, aquele jumento não poderia fazer nada porque estava amarrado. Elias não pôde fazer nada porque estava amarrado. Enquanto Elias ficou amarrado dentro de uma caverna, Elias não conseguiu cumprir o propósito de Deus.
Por quê? Porque toda vez que essa força, através do Espírito Santo, que é gerada dentro de mim, dentro de você, ela está amarrada, nós jamais poderemos subir, nós jamais poderemos construir algo em Deus, porque a nossa força está amarrada e ela precisa ser desamarrada no Senhor, e isso se chama processo. Amém? O problema do profeta Isaías é que ele só ganhava e se dava bem. A questão não é essa que me ensinam, mas são as derrotas, porque as vitórias são as consequências e os frutos da perda. Sabe qual é o significado do nome Elias? O Senhor é comigo, o Senhor me chamou, o Senhor é minha força. E escute, às vezes muitas palavras é pregado que Elias foi vencido por uma mulher. Elias não foi vencido pela mulher, Elias foi vencido pelo desejo da perca, porque Elias nunca tinha sabido lidar com as percas. Elias chega diante de uma viúva e diz: olha, você vai entrar dentro da sua casa, vai me dar água. Quando ela vai entrando, a Bíblia diz: ainda traga um pão ainda. Ela diz: mas eu lhe dei essa água, eu lhe dei esse pão, é a única coisa que eu tenho com o meu filho. Se eu der para você, nós vamos morrer, porque é a única coisa. E a Bíblia diz, sabe o que é que mais é o interessante? É que aquela viúva, irmãos, ia colocar lenha no altar. Sabe o que é que me ensina? Aquela mulher, mesmo sem entender, ela estava cumprindo o propósito de Deus. Porque colocar lenha no altar, só colocar diante de Deus, pelo Espírito. Então ela estava dentro do propósito. Então toda vez que nós estamos dentro do propósito, sempre vai acontecer milagre, sempre vai acontecer provisão de Deus. E quando Elias chega, ela diz: eu vou fazer esse fogo, vou colocar esse negócio para cozinhar, eu vou comer, mas meu filho, nós vamos morrer, porque nós só tem isso para comer. Elias: não, você não está entendendo. Então Elias vai e consegue um milagre com essa história naquele local. Elias chega diante dos 450 profetas de Baal e mata todos os 450 profetas de Baal. Elias, irmãos, recebia alimento de um pássaro, de um corvo, um avivamento de Deus, provisão do Senhor. Isso eu só vi num desenho chamado Pica-Pau, um passarinho trazer alimento para o homem comer. E Deus ainda fazia isso em Elias. E Elias vivendo avivamento, vivendo unção, vivendo o sobrenatural de Deus. Disse: vai passar 3 anos sem chover, e 3 anos passou. Vai passar agora 3 anos chovendo, e 3 anos passou. Era um homem que pedia fogo do céu e Deus dava a ele. Só que chegou um determinado momento que Deus chamou Elias, agarrou no braço de Elias e disse: Elias, agora eu preciso formar o teu caráter para aprender que são as percas que te mantêm de pé dentro desse propósito. Glória a Deus, amém. Chegou o tempo de perder e enfrentar o processo, e para isso você precisa passar pela caverna para aprender a perder e cair. Aí sim passar a entender quem é que te mantém de pé dentro dela. A Bíblia fala que Elias não foi chamado a conceder um propósito de avivamento diante de Deus. A Bíblia fala que quando o profeta Elias é chamado e é visitado pelo anjo, ele é encorajado a fazer o propósito de Deus dentro do deserto. Escute, toda vez que Deus traz o meu coração, traz a minha vontade para viver, para passar pelo deserto, para passar pelo vale, eu acho que é para a morte. Mas escute, irmão, isso é para formar um caráter de Deus dentro de ainda lacuna que ainda não está curada dentro de nós. Quando Elias vem, escute, irmão, um profeta que passou uma vida fazendo um milagre, uma vida fazendo prodígio, um profeta que passou determinados momentos fazendo o propósito diante de Deus acontecer em milagre. Só que chega um determinado momento, ele pede a morte dentro de uma caverna. Só que escute, antes dele pedir a morte, a palavra de Deus vai dizer que veio 3 forças da natureza visitar a caverna. A Bíblia diz que veio o vento, e esse vento não era Deus. A Bíblia falou que depois veio um terremoto, e o terremoto também não era Deus. Depois a Bíblia fala que veio um fogo, e o fogo também não era Deus. E ele destruir a caverna que ele estava. O que eu aprendo aqui? A Bíblia fala que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, ou seja, a natureza estava gemendo porque Elias estava parado dentro do propósito. Toda vez que nós paramos dentro do propósito, uma geração para. Toda vez que nós paramos dentro de um propósito, existe um povo que também para. Por quê? Porque nós somos uma fonte de vida. A Bíblia fala que quando Jesus chega diante da mulher samaritana, ele entrega a ela uma fonte.
Se tu beber da fonte que eu te der, nunca mais terá sede. O que Jesus estava querendo dizer? Hoje eu te entrego uma chave no céu, para tu não só se alimentar, mas tu alimentar quem tu anda, aonde tu vai e aonde tu convive. A mulher samaritana sai, quando ela volta, ela transforma uma cidade. Então a força da natureza queria tirar Elias daquele ânimo mau que ele estava. Por quê? Porque era a natureza, só se manifestava porque o profeta, ou seja, o homem de Deus, a pessoa de Deus, se movimentava dentro desse processo. E a Bíblia diz que a todo tempo ia um anjo entregar provisão a Elias, irmão. Dentro do teu deserto é o lugar que mais vai acontecer provisão de Deus. É dentro daqueles, aos amados que nos assistem, é dentro do teu deserto, é dentro da tua guerra que vai acontecer a maior provisão de Deus, para Deus nos ensinar que quando nós nos damos bem, quando tem coisas que começam a acontecer de uma forma diferente, não é com as nossas forças, nem com a nossa vontade, é a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Lucas 15:12 diz assim: certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os e entregou os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já tinha gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e começou a passar necessidade. Toda vez que tentamos sair da presença de Deus, formado uma caverna dentro do homem. Sabe, toda vez, tudo que acontece no exterior do homem é porque já aconteceu dentro do interior dele, irmão Laes. Toda vez que o desejo do homem é revelado no carnal, é porque dentro do espírito dele, que Deus deu, Deus soprou na narina dele, já foi manifestado esse pecado. Quando Deus anuncia a Caim o pecado que ele iria fazer ao irmão, Caim não matou Abel pelo sentimento que ele tinha da oferta. Ele matou Abel por qualquer motivo que Abel poderia fazer. Então, se Abel fizesse qualquer coisa, Caim tinha matado ele. Não foi só a oferta, foi o desejo que tinha dentro do coração de Caim em matar seu irmão. Então, às vezes, nas nossas vidas acontece muito dessa forma. A Bíblia fala que o profeta Elias ficou com medo, pediu a morte. Só que toda vez que nós estamos dentro do propósito, por mais que nós corra da vontade de Deus, vai acontecer provisão nas nossas vidas. As provisões, elas acontecem nas nossas vidas. Porque por mais que nós olhamos para um propósito desalinhado de Deus, Deus alinha esse propósito para me alimentar dentro desse processo. Toda vez que Elias estava dentro da caverna e um anjo lá entregar alimento. Sabe por quê? Porque Deus chamou Elias para entrar no deserto, viver um processo. E a Bíblia fala que chegou um período que ele comeu, e a partir dali ele caminhou mais 40 dias. O que é que eu aprendo aqui? Toda vez que eu estou me alimentando de Deus, toda vez que eu estou me aproximando do Senhor, a cada dia Ele me fortalece para continuar firme nessa caminhada. A cada dia Ele me dá mais um vigor novo, um alimento novo para eu caminhar convicto nessa caminhada. Glória a Deus. Então, um cara que passou uma vida vivendo esse propósito. Por que eu citei o filho pródigo, amado? Porque é algo parecido. O filho pródigo só revelou algo de fora, porque primeiro foi revelado dentro. O filho pródigo só viveu o destino de fora, porque primeiro foi revelado dentro. Então a cura do ser humano, para viver o propósito em Deus, não começa de fora, ela começa de dentro. Primeiro eu construo algo dentro, para depois eu passar para fora. Por isso que Paulo, em sua sabedoria, mas o interior dele, o interior do homem, ele é a visitação, ele é a morada do Espírito Santo. E toda vez que nós estamos longe desse Espírito, por conta do pecado, nós tornamos esse propósito a cada dia mais longo, mais cansativo, e nós acabamos dormindo no meio dessa caminhada. E às vezes, quando nós dormimos no meio dessa caminhada, nós padecemos necessidade. Mas toda vez, Deus me mostra, me atualiza, para mostrar que a necessidade não é a última coisa das nossas vidas, porque Ele é a provisão, Ele é o propósito. Isaías 41:10 diz que Ele está conosco, a mão dele sempre está entendida. Amém? Glória a Deus, Ele nunca nos abandonará. Amém? Não sofra quando o inimigo te derruba, mas aprenda com a queda e as decisões erradas que você tomou, e caia em si e volte para a casa do Pai. Continue firme para não comer comida dos porcos e ficar depressivo dentro de uma caverna. A caverna de Deus hoje é dentro de nós.
tudo começa a ser formado dentro de nós. 1 Reis 19:7 diz assim: o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se, coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado de Deus. Então às vezes a gente vê desculpa e desculpa na presença de Deus. Eu não consigo, eu estou sem força, o Senhor não está comigo. Esses questionamentos acontecem com todos. É por isso que eu tenho ministrado muito essa palavra a respeito de Elias, porque tem momentos que às vezes a gente está no avivamento, está tudo dando certo, está tudo fluindo, e às vezes por algum momento algumas coisas começam a acontecer de forma diferente no nosso lar, na nossa caminhada. Mas escute, amado, isso não é que Deus está longe, isso não é que Deus não quer falar comigo, isso é Deus formando um caráter novo dentro de mim, para me continuar essa caminhada no deserto. A caminhada com Cristo, ela é árdua, ela é às vezes muito complicada, só que o Espírito Santo veio justamente para me discernir, para me dar destino, para me levar esse propósito eterno. Por que eu falo isso? Como eu citei a mulher samaritana ainda agora, a Bíblia fala que antes dele encontrar com essa mulher, de noite, um dia anterior, ele se encontrou com um homem que ao mesmo tempo sabia tudo sobre Deus, achava que sabia tudo sobre Deus, só que ele vivia uma... Não é saber sobre Deus, é viver o que Deus sabe ao teu respeito, é viver esse propósito eterno do Senhor, amém? É por isso que quando Jesus está na cruz, escute, a Bíblia fala em Êxodo 17:4, que existia uma rocha que jorrava água para o povo de Israel beber, ou seja, em todo momento, no deserto, na caverna, em todos os momentos que nós passarmos, Deus vai suprir cada necessidade que nós precisamos, para o propósito eterno dele se cumprir. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 10:4 que a rocha que alimentava o povo de Israel no deserto era Jesus Cristo de Nazaré. Então o propósito eterno de Deus é trazer com que o Filho seja revelado nas nossas vidas. A Bíblia fala em que Jesus Cristo dá uma direção dizendo: eu e o Pai vamos se unir em um, e em um formaremos em ti morada. Ou seja, Jesus Cristo se revela, morre ao terceiro dia. Só que escute, quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, jorrando a última gota de sangue, a Bíblia fala que um soldado romano vem e fura ao lado dele. Aí a Bíblia fala da onde Eva saiu, foi do lado direito de Adão. E quando o soldado vem e fura Jesus, ali estava se cumprindo o propósito eterno de Deus. Ali estava saindo a realidade daquilo que nós viveríamos hoje. É por isso que nenhuma guerra, como Paulo vai dizer, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando Cristo é revelado nas nossas vidas, nós entendemos que a guerra, o deserto, ele não vem para nos tirar da presença. Ele vem para cada dia nós alcançar algo na presença de Deus. Glória a Deus, amém? Então não pare dela. Glória a Deus. Que nós não venhamos parar dentro da caverna, porque tem pessoas que estão firmes hoje, porque você está de pé. Abacuque 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra da oliva, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se você ainda se encontra na caverna, é tempo de sair e viver esse propósito. Amém, amados? Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Abacuque estava no mesmo processo de Elias. Elias estava diante de uma geração, diante do povo de Israel todo corrompido. O povo de Israel estava adorando outros deuses, o povo de Israel estava longe do caminho do Senhor. E Elias é incumbido para isso. E às vezes nós sentimos medo, como Elias sentiu. Às vezes tem pessoas precisando do Evangelho, tem pessoas precisando voltar para o Senhor, tem pessoas precisando às vezes alcançar o propósito eterno de Deus, e nós às vezes por medo, por falta de encorajamento, nós não alcançamos essas pessoas. Tem pessoas às vezes que estão precisando daquilo que habita dentro de mim. É por isso que nós somos uma fonte, a fonte ela jorra para fora. Então quando nós somos alimentados em Deus, nós precisamos alimentar outras pessoas.
Então, o mesmo processo que aconteceu com esses 2 profetas. Abacuque está diante de uma geração corrompida, uma geração que não queria mais saber do Senhor, uma geração que tinha abandonado a presença de Deus. Mas Abacuque foi chamado com um propósito, e eu creio que cada um aqui tem um propósito, ou é chamado para ele. Então esse propósito, irmãos, vai ter momento que vai ser árduo, vai ter momento que vai ser cansativo, vai ter momento que nós vamos querer parar, vai ter momento na caminhada que nós vamos se achar cansado, vai ter momento na nossa caminhada que nós vamos se achar um pouco fraco nessa caminhada e querer desistir, querer abandonar o barco. Mas existe, irmão, a natureza e a provisão de Deus sempre vai vir até você para te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Uma das coisas, um dos privilégios maiores do Senhor é que dentro do deserto, é que dentro do vale, que dentro da caverna, Ele jamais vai te abandonar, mas Ele vai permanecer firme. É por isso que os homens que conquistam não são os homens de melhor palavra, de melhor oração. Os homens que conquistam são os homens que permanecem firmes dentro da guerra, os homens que permanecem firmes dentro do propósito. O propósito de Deus não é só ganhar, o propósito de Deus tem momento que vou ter que perder, para Deus me elevar a um novo nível. É por isso que a matemática de Deus é diferente, eu preciso perder para poder ganhar. Então às vezes o sucesso em determinado momento, ele vai se afastar um pouco da minha caminhada, da minha conduta. Mas isso não é um sinal de que Deus me abandonou dentro do processo. Isso é um sinal e uma provação de Deus para me formar e me tirar dentro da caverna e eu continuar o propósito eterno de Deus. Quando Elias sai de dentro da caverna, a Bíblia diz que ele unge o rei, joga a capa sobre Eliseu, libera uma unção liberal sobre Eliseu. Então toda vez que eu saio da caverna, toda vez que eu saio do destino, do propósito, eu entendo que Deus quer formar algo dentro do meu espírito, para continuar firme dentro dessa caminhada. Glória a Deus, amém? E é nesse tempo, amados, é nesse momento, às vezes tempo de crise, todo mundo tem falado que a pandemia tem sido do diabo, irmão. O diabo acho que tem sido essas pessoas que têm falado. A pandemia é de Deus, irmão. Tudo que é criado, tudo que é feito, ele é de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus só está formando isso para formar o caráter de homem de Deus e de mulher de Deus dentro desse avivamento. É por isso que muitas pessoas são questionadas. Dentro da minha casa eu fui questionado. Pessoas estavam enfermas. Por que nesse momento não é revelado os homens de Deus? Os homens que vão lá e oram e essa enfermidade sai. É porque é um período, é uma caverna, é um processo que Deus está formando dentro do nosso espírito para ver quem realmente está diante dele dentro desse propósito. Glória a Deus, amém? É por isso que a pandemia ela é de Deus. Até o inferno, amado, ele é de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi lá e trouxe a chave. Então o diabo ele não vai no inferno e olha lá como é que está e sai. Quem governa lá é Deus. Quem governa nossas vidas é o Senhor. E quem governa o ambiente que estamos é o Senhor. É por isso que toda crise, por isso que toda caverna que eu passar, que eu venha permanecer firme dentro desse propósito, que eu venha permanecer convicto nessa caminhada e entender que a provisão de Deus ela vai acontecer nas nossas vidas. O destino de Deus ele vai acontecer na nossa caminhada. Eu preciso crer, obedecer e continuar firme nessa caminhada. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Falado com o irmão que ia ser bem breve, prolongar. Feche teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Como eu falei, amados, a caverna, ela é do Senhor, ela é de Deus. Toda vez que Deus leva o homem a uma caverna, toda vez que Deus leva o homem a um deserto, toda vez que Deus leva o homem a alguma dúvida, é para formar dentro do homem, para dizer dentro do espírito do homem, de que quem mantém a obra é o Senhor, quem permanece de pé é o Senhor. Amém? Feche teus olhos essa noite. Vamos orar mais alguns segundos ao Pai. Pai, queremos te dar graça por essa palavra, queremos engrandecer o teu santo nome, queremos exaltar a tua santa presença nesse momento. Espírito Santo, eu invoco a tua santa presença nesse lugar no nome de Jesus. Toma um aflito de coração, toma um contrito de coração nesse momento. Assim como diz a tua palavra, que o teu Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não só convencer, mas veio para consolar o homem. Nos consola nesse tempo difícil, nos consola dentro dessa crise. Meu Deus, nos dê força nessa caminhada, que a cada dia nós venhamos permanecer firme nessa caminhada árdua. Como diz a tua palavra, o Senhor nos entregou uma cruz e nos chamou para nos negar a si mesmo. Que nós venhamos nos negar a si mesmo a cada dia, tomar a sua cruz e aprender, Senhor, que a cada momento é o teu Espírito que nos fortalece, é o teu Espírito que nos permanece de pé dentro dessa jornada. Em nome de Jesus,
Cobre esse lugar com teu sangue, fortalece cada homem e cada mulher de Deus que aqui está, e aqueles que nos assistem. Que o teu Espírito visite cada um dentro do lar, aonde eles estiverem, que eles venham receber a graça de Deus, o amor do Senhor, e que venham entender que a qualquer momento o Senhor está chamando pessoas para sair da caverna, a qualquer momento o Senhor está chamando pessoas para sair do lugar de conforto, e entender que a chamada de Deus é para viver o sobrenatural do Senhor, a santidade de Deus, e viver movido pelo Espírito. Só os que são movidos pelo Espírito é os que discernem a vontade de Deus. Só aqueles que vivem, meu Deus, alinhado com o Espírito Santo, é aquele que discernem a vontade do Senhor. Por isso queremos te dar graça essa noite, em nome de Jesus Cristo. Nos leva para casa em paz, que o teu Espírito, meu Deus, ministre poderosamente ao nosso coração, à nossa alma e ao nosso Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, nos reveste com a tua armadura, com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória. Te agradecemos pela tua preciosa presença e pela tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Assim oramos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Mal irmão. Graça e paz. Nós queremos agradecer a presença do irmão Deusivan, da irmã Cleane, de você que nos acompanhou pelas redes sociais, por vocês que estão nos visitando. Deus abençoe a sua vida. Uma palavra edificante do irmão. Deus abençoe e fique com Deus em nome de Jesus. Amém?